Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor venham reinar sobre o lado de cada um de vocês, sobre o meu lar. Que o Senhor abençoe com a noite, boa noite e repouso a todos nós. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, não tem deixado de faltar provisão, mesmo nas lutas, na tempestade, mas Deus tem cuidado de nós. Deus é aquele que salva os perdidos, é aquele que liberta os que estão encarcerados. Por isso nós devemos estar todo dia alegres, felizes, cultuando, louvando, bendizendo o nome desse nosso Deus, porque Ele é que pode todas as coisas. Foi por a vontade dEle e para Ele, que pelas mãos dEle também, que tudo foi feito. Então nós somos feituras das suas mãos. E Ele soprou no nosso nariz, colocou o seu Espírito em cada um de nós. Então nós temos o Espírito de Deus em nós. Que nós não venhamos deixar que esse Espírito venha se contaminar com as coisas desse mundo. Apesar que muitos seres humanos, muitas pessoas andam se contaminando. Como eu já me contaminei. Mas a partir do momento que a gente conhece o Senhor, a gente pede perdão, Deus nos purifica, nos limpa de todo mal. Mas pedir perdão, não é pedir perdão, saber que é perdoado e continuar no mesmo erro. É a gente ter o caráter, a gente ter arrependimento e se livrar, fugir mesmo do erro. A palavra do Senhor fala: resistir o mal, o diabo ele fugirá de vós. Mal é tudo mal, tudo de ruim que tem sobre essa terra, sobre esse mundo. É o mal que nos aflige, a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade, nossa falta de reverência, de amor para com Deus. O nome do canal, meu irmão, é José Jorge contando parte da minha história. Caiu para 2.500 visualizações, caiu muito. Estamos com 1.564 no meu grupo do Face, 153 no YouTube. No Instagram também tem muita gente. Ainda não consegui descobrir como é que olha a quantidade de pessoas. Talvez sejam os mesmos do Face, mas não são os mesmos que acompanham. Tem uns do Face e tem uns do Instagram, eu não sei. Ainda não aprendi a manejar esse trem direito, mas Deus vai me dar sabedoria. Que Deus abençoe cada um de vocês. Peço aos irmãos que continuem divulgando, ajuda a divulgar esse canal. É para a obra de Deus, é para falar do amor de Deus. Não falo de religião, como já falei muitas vezes. Eu falo do amor de Deus. Porque eu sei que vai nos salvar. É a nossa vida com Deus. É nós e nosso Deus. A nossa dependência, nossa salvação depende de nós que levarmos a vida com Deus. Sem hipocrisia, sem mancha, sem ruga. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por nossa semana que se inicia, Pai. Obrigado pela família. Obrigado pela vida, Pai. Obrigado por Senhor, ser o nosso pastor e não desistir de nós. Nas lutas, na tempestade. Onde nós estamos, o Senhor está sempre conosco, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões por obra, pensamento e ignorância. Que eu pequei, posso estar pecando contra o Senhor, Pai, que eu peço ao Senhor que me perdoe, Pai. Peço confiado na Tua misericórdia, que a Tua palavra fala que essa dura para sempre. Pai, a leitura de hoje, Pai, está no capítulo 6 do livro de Josué. Fala conosco, Pai. Não o que eu quero falar, o que eu quero ouvir, mas o que o Teu Espírito tem a falar conosco. Seja para exaltação, para edificação, para consolo, mas faça tudo conforme a vontade do Senhor, Pai. E que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Irmãos, livro de Josué, no capítulo 6, fala assim: Jericó é destruída.
Raabe é salva. Nós vemos que, através da palavra do Senhor, que Jericó é uma cidade, um povo, que as muralhas delas eram intransponíveis. Muros a gente não entende, mas é tão largo que construía-se casa em cima do muro. A palavra do Senhor aqui no livro de José fala que a casa de Raabe era edificada em cima do muro de Jericó. Então a gente vê que o muro era bem forte, né? Mas às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente pensa em agir só pela nossa força. A gente também não entende o propósito de Deus. Pensa que o propósito de Deus é o mesmo nosso. Não é. É diferente. Porque a palavra do Senhor lá no livro de Isaías fala que ele vê aonde a gente não vê. Nós somos da terra e ele é de cima. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. Nós pensamos tão pequeno e nosso Deus pensa grande a respeito de nós. Nós vimos aqui Jericó, uma cidade intransponível, um reinado que ninguém podia traspassar aquelas muralhas. Vou ler alguns versículos para ter entendimento. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez. Assim fareis 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nós vemos aqui, talvez Deus falando ali com Josué falando para os líderes, talvez eles pensaram, é impossível. Aqueles que não tinham fé pensavam, é impossível. Onde é que está a nossa fé, irmão? É no Deus, na nossa força ou no homem? Nós temos que sempre pensar isso. Muitas coisas que veio sobre nós, muitas barreiras, muitas lutas, e às vezes a gente não consegue vencer, murmura, é porque a nossa fé está em nós, no nosso poder, na nossa força, ou na força do amigo, do parente. Mas aqui Josué confiou no Deus de Israel. E nós temos que confiar nesse Deus que nos fez. A palavra do Senhor fala que Jericó, ela cercou, fechou tudo com medo do povo de Israel. Mas não era medo de eles derrubarem as muralhas. É de que eles adentrassem os portões, um a um, e ali fizessem um motim ali, fizessem uma guerra, que eram pessoas desconhecidas. O medo deles era esse, eles não tinham medo de derrubar a muralha, porque eles sabiam que aquela muralha tinha livrado eles de muita guerra, dado muitas vitórias. Mas eles tinham medo do povo de Israel, porque eles bem sabiam o que Deus fez ao Egito, o que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, e eles viram o que Deus fez com as nações até chegar ali, naquele lugar. Eles sabiam, a notícia corre. E agora eles estavam sabendo também que o Jordão estava na enchente, estava cheio. E Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem em seco. Agora o medo do povo de Israel entrar na cidade e entrando devagarzinho como vendedor, eu creio que assim, e entrando como peregrino, e ali que fizesse, levantasse contra o rei e destruísse tudo. Era o medo que eles tinham, porque eles não tinham medo de mais nada. Eu creio que é assim, mas agora eles estavam tendo medo do homem, porque sabiam o que Deus fez para trazer o povo de Israel até ali.
Aí Deus dá ordem a Josué, como é? É oração, irmão. É força, é confiança. E ali também tem uma mulher, uma prostituta, aquelas que o homem despreza, que não faz caso dela, que Deus mandou salvar. Nós vamos chegar lá. Então, Jericó estava cercada, mas ele não tinha medo. Quando ele viu o tamanho daquela muralha, aí Deus manda Josué reunir o sacerdote para ir na frente com a arca do concerto. Josué obedece. Um dia, dá uma volta, nada. 2 dias, nada. 3, 6 dias, nada. Aí estão se preparando, Deus está preparando o povo de Israel, dando força. Vem o 7º dia, 7 voltas. Aí Deus fala, basta. Agora dá ordem ao sacerdote. Eles tocam a buzina de chifre de carneiro. Quando eles tocarem as trombetas, vocês gritam com todas as suas forças. Porque até agora vocês estavam calados, mas agora vocês vão gritar. Vai dar o brado de vitória. E o muro vai cair. Eu creio que ali ainda tem muitos incrédulos e pessoas impossíveis. Outros pensaram, Josué está ficando doido. Mas agora vamos obedecer ao nosso líder. Toca as trombetas e o povo grita. E o muro de Jericó vem abaixo. Agora Josué dá ordem, cada um invada a cidade, todos invadem. Destrói a cidade. E Deus deu uma ordem. Que tudo tivesse na cidade seria anátema. Seria para ser tudo destruído. Nada prestava. Só o que era ouro, prata, era para trazer para casa do tesouro de Deus. Para a arca, no futuro serviria para o povo de Israel. Mas sempre no meio do povo de Deus, no meio nosso, tem pessoas que não vigiam. Mas na frente nós vamos ver que tem uma família, filho de Acã e seus filhos, sua família, não obedeceram à voz do Senhor. Trouxeram maldição para Israel. É assim. Como é que está a nossa vida com o Senhor? Deus dá ordem, nós fazemos. Deus manda, nós fazemos, a gente fica na dúvida e faz o que a gente quer. Deus está mostrando para nós aqui nessa leitura que nada é impossível para Deus. A tua luta, Ele vai vencer. A tua guerra, é dele, está na mão dele. As suas enfermidades, Ele é o Deus da cura. Ele está mostrando para nós aqui que nada é impossível. Naquele tempo existiam nações poderosas que podiam muito bem derrubar aquele muro, mas era impossível. Agora Deus mostra para o povo de Jericó também que nada é impossível para Deus, que Ele é Deus, o construtor da terra, que pela mão dele fez tudo, ele tem força. A força dele não é a força do homem, a vontade dele não é a vontade do homem. Ele é um Deus perfeito. E agora, não foi pelo grito, não foi pela buzina, que aquele muro era abaixo. O homem estava ali para entrar, invadir a cidade, saquear e destruir tudo. Foi a ordem de Deus. Foi Deus que derrubou aquelas muralhas. Muitas vezes a gente pensa, foi por causa do grito. Não, não foi o grito, não. Foi Deus, a mão de Deus que derrubou. O grito, a buzina, era o povo, a buzina era o povo louvando o Senhor. O grito era o bravo de vitória, porque estava confiando no Deus Todo-Poderoso. Aquilo ali não derrubou o muro. O que derrubou foi o grito de vitória, a fé, eles puseram a foto de fé de realização. Passou, Deus mandou, agora ele vai agir. Agora ele vai fazer. E gritaram. Jericó foi destruída. Jericó acabou. Mas agora Deus queria salvar Raabe, aquela que ninguém dava na cidade, ninguém dava nada por ela. Era uma prostituta. Deus dá valor a você, pecador. Deus deu valor a mim, pecador. Ele me livrou, me tirou do lamaçal do pecado. Ele me tirou dos atoleiros desse mundo. Deus ama o viciado. Deus ama o drogado. Deus ama o cachaceiro.
Deus ama o homossexual. Ele não ama o pecado que está em nós, ama o pecador arrependido. Ele ama a prostituta. E agora ele manda salvar Raabe e toda a família dela. Sabe por quê? Mesmo com o trabalho dela, que para o homem não tem valor, mas para ela era sustento, porque ela não conhecia outro trabalho, agora ela confia no Deus e esconde os espias que foram ali. Olhar, estudar Jericó, a força do exército, ela esconde aquele porque confiou em Deus. Ela chega para um dos soldados e fala que confia, que conheceu Deus. Ela põe suas mãos na sua vida, sua família na mão de Deus, escondendo aqueles espias. Quando o rei fosse lhe procurar, ela corria risco de ser morta e destruída toda a família dela, se descobrisse os espias. Mas Deus estava no negócio. Deus amou tanto a fé daquela mulher que ele ajudou, ele escondeu os espias, que ninguém achasse ele. Tudo foi a mão de Deus. E a fé daquela mulher, que não importou que o rei matasse ela, destruísse a família dela, mas ela confiou em Deus, porque ela sabia que Deus é poderoso. E nós, irmão, nós estamos tendo essa confiança de Deus na nossa tribulação, nas nossas lutas, na nossa sociedade. Nós estamos dando valor a esse Deus que nos fez a imagem e semelhança dele, esse Deus que nos ama. Raabe entregou tudo na mão de Deus. E agora nós vamos ver mais na frente, Raabe faz parte daqueles que veio, Jesus veio por ele. Jesus foi purificando Raabe, foi purificando a vida de Raabe, foi transformando quando tudo estava limpo. Aí Deus deu a graça de Raabe, de ela se casar com um hebreu, e daí vem aquela semente que chega a Davi, e Davi chega até Jesus. A promessa de Deus para Davi. Muitas vezes você não entende a luta que está passando, o sofrimento. Muitos chegam até a falar, quando eu era crente eu não passava desse jeito, não era assim. Quando eu estava no mundo, minha vida era melhor, mas não era. Você corria, quando você estava no mundo, você corria aquele grande risco de ser atropelado, o inimigo vir, fazer uma cilada, preparar uma cilada, e você morrer e não ter salvação. Assim foi a minha vida. Se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse crido no Senhor, me entregado a minha vida a Ele, no ano 2000, agora se passaram 5 anos, aí veio um acidente dia 11 de janeiro de 2005, ali foi a cilada, que o diabo preparou para mim. E se eu não tivesse a proteção do Deus Todo-Poderoso, hoje eu não sei onde, só Deus sabe onde estaria. Estaria no Hades, não é no inferno, é no Hades, esperando o julgamento para Deus ver aonde eu ia ser lançado. Raabe, ela entregou a vida ao Senhor. Raabe, ela não importou o que o povo pensava para ela. Ela não importou que o rei podia destruir tudo, matar todos. Mas ela sabia que Deus estava no controle de tudo, Deus estava protegendo. E Deus dá ordem a Josué, toca no coração de Josué. E Josué fala para aqueles 2 espias que entraram: vão, invade, vai lá na casa da mulher prostituta, salva ela e a família dela. Assim Deus age na minha e na tua vida. Deus tem prazer no pecador arrependido. Deus sabe as tuas lutas. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, Deus sabe a luta que você está passando. Deus está no controle de tudo. Confia nesse Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que salvou a família de uma prostituta,
Não tinha valor para o homem, mas para Deus tinha valor. Porque o homem estava olhando o trabalho da Raabe. O homem estava olhando como Raabe trabalhava, como ela fazia, como era o dia de Raabe. Eles conheciam Raabe por fora, mas Deus conhece o coração de Raabe. O que a palavra está nos ensinando, irmão? Que Deus conhece o meu e o teu coração. A tua casa pode estar edificada onde for. Se você entregar ao Senhor, nada vai atingir. Deus é o teu protetor, o teu guarda fiel. Pode cair tudo em volta do seu lado, pode tudo em volta de você cair, mas você não vai ser atingido. Você não vai ser ferido. Aí entra o Salmo 91. Porque deu ordem, Deus deu ordem a seus anjos a teu respeito. Nenhuma seta vai te atingir, nenhum dardo inflamado. Tu pode pisar em copa, andar no meio de escorpiões, mas você é protegido pelo anjo do Senhor, porque ele já deu ordem para que te proteja. Deus está te dando força. Aqui, nessa leitura entre o Salmo 91. Em toda a nossa vida, nosso dia a dia, o Salmo 91 sempre entra em ação. Quando você pensa que o homem fala, não tem mais jeito, você pensa, agora acabou. Deus ainda dá ordem ao anjo. Vai lá e cura. Deus derrama cura sobre você. A tua força não é sua. A tua guerra não é sua. Os seus problemas não são seus. Você pode até ter feito o problema. Você pode até ter adquirido uma perseguição. Mas Deus está no controle. Confia em Deus. O que era impossível para o homem se tornou possível para Deus. O muro de Jericó foi ao chão. E nessa guerra, nessa peleja, tantos homens lutando um contra o outro, talvez ali para a família de Raabe, estava tudo acabado. Talvez pensaram, agora nós vamos juntos, tocar o fogo. Mas aí chegam os anjos do Senhor, os dois espias, e tira Raabe e toda a sua família, tudo que era dela tirou. Aí vai para o arraial do povo de Israel. Aí começa a mistura das pessoas. Já começou lá na saída do Egito e vem nas guerras misturando pessoas. Pessoas que conheciam o poder de Deus, que se entregavam ao Senhor. E nós estamos vendo tanta guerra, tanta perigo, tanta luta. Nós temos visto nessa Covid-19 quantas pessoas foram e quantas ficaram. Nós somos desde que ficamos. Deus está conosco. Que Deus abençoe. Acabou a energia, acabou tudo. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.